Então, a gente percebe que existe uma crença de que, direito do trabalho, o empregado ganha tudo, ganha até o que não tem direito. E no passado, não que isso fosse uma verdade, mas no passado eu entendo que existia uma tendência, até porque o direito do trabalho ele é protecionista, por princípio ele é protecionista, mas a reforma trabalhista veio para flexibilizar algumas normas e para demonstrar que a gente precisa desburocratizar um pouco. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Potencial Empreendedor, o seu canal de negócios. Meu nome é Renato Moreira. Antes de mais nada, curta, comente, porque hoje eu tenho uma convidada mais do que especial. Ela que é advogada, empreendedora, especialista em causas trabalhistas, doutora Bárbara Oliveira. Seja muito bem-vinda ao nosso canal. Que honra, que prazer tê-la aqui nessa tarde. Obrigada, Renato. Obrigada por me receber. É uma honra estar aqui hoje e eu espero que a gente possa fazer uma conversa bem produtiva. Que legal, que bom. Doutora, sempre sonhou em ser advogada? Já vamos cair direto na pergunta de que todo empreendedor tem que se fazer, né? Sim, na realidade, a minha história não tinha nada a ver com o direito. Eu sempre achei que eu ia ser bailarina clássica. Olha. Tudo a ver, né? Mas, infelizmente, acabou não acontecendo, enfim, por questão de saúde. E chegou no ensino médio e eu tinha 17 anos e eu estava bem perdida. E uma professora minha do ensino médio chegou e falou: Bárbara, eu acho que você tem jeito para direito e para jornalismo. E daí eu fiquei com aquilo na cabeça, porque afinal de contas já estava encerrando o prazo para inscrição para o vestibular, e eu acabei fazendo vestibular para direito. E logo no primeiro período eu já comecei a gostar muito do curso, porque começa ali com as cadeiras de filosofia, sociologia, que era algo que eu gostava bastante. Aí no segundo período entrou direito criminal, que todo professor fala que é a primeira namorada dos estudantes de direito. E eu realmente me apaixonei por direito penal, mas quando eu comecei a estagiar e comecei a trabalhar com direito do trabalho, daí eu me encontrei. Direito do trabalho te encontrou no meio do caminho, é isso? Sim, no meio do caminho, por acaso num estágio. E deu super certo. Que legal, que legal. Mas hoje o direito do trabalho, né, é completamente diferente do direito do trabalho quando você começou. O que você vê assim como grandes mudanças no direito do trabalho hoje? Principalmente depois de 2017, ali que teve uma grande mudança. O que a gente percebe na prática? Primeiro que o direito do trabalho ele tem um fator de jurisprudência muito forte. Então, assim, o direito ele tem diversas fontes, né? A lei ela não é a única fonte do direito. E a jurisprudência, o entendimento dos juízes, dos tribunais, é uma fonte de direito. E o direito do trabalho tem isso muito forte. Mas, com a reforma trabalhista, eu percebo que acabou acontecendo até mesmo uma mudança de postura. Então, alguns juízes e alguns tribunais que historicamente eram mais pró-empregado, por exemplo, acabaram dando aí decisões mais vanguardistas. Então, a gente percebe que existe uma crença de que direito do trabalho, o empregado ganha tudo, ganha até o que não tem direito. E no passado, não que isso fosse uma verdade, mas no passado eu entendo que existia uma tendência, até porque o direito do trabalho ele é protecionista, por princípio ele é protecionista, mas a reforma trabalhista veio para flexibilizar algumas normas e para demonstrar que a gente precisa desburocratizar um pouco. Isso não quer dizer tolher direitos, não é isso, mas que a gente precisa desburocratizar um pouco, porque hoje a grande força produtiva do Brasil
está nas pequenas e médias empresas. Então, a gente não podia continuar com aquele cenário de empresários com medo de crescer, porque se crescesse, precisaria contratar. E se contratasse, ia acabar sofrendo uma ação trabalhista. Então, eu acho que a reforma trabalhista ela veio para alterar dispositivos de lei, mas com isso mudou, inclusive, uma postura. A jurisprudência está cada vez mais vanguardista e ela está cada vez mais olhando com cautela essa questão de decidir a favor do trabalhador a qualquer custo. Hoje em dia, a gente já vê um cuidado muito maior a respeito disso. Você sabe que outro dia eu estava falando com um cliente, ele disse, Renato, eu agora sou empresário de verdade. Eu falei, mas por quê? Acabei de receber meu primeiro processo trabalhista. Ai, sinto muito! Então, assim, é uma situação, sabe, doutora, que parece que todo empresário um dia, né, se não passou, um dia vai passar, e isso é engraçado, né, para não ser cômico, mas é tão doloroso a gente saber que a gente está num país em que a relação empregado-patrão é uma relação conflituosa do ponto de vista jurídico, porque a verdade é que a própria norma, ela faz com que as duas pessoas, as duas partes estejam em partes opostas, e a verdade é que na sua essência não deveria ser assim, né? Não. Eu acho que é uma contribuição, né? O empregado, ele contribui para que a empresa cresça, ele cresça junto, e quem sabe, por que não, daqui um pouco ele também ser o empresário. Então, eu acho que a nossa história, ela é muito, muito triste nesse ponto, né? Essa rivalidade, não? Ou você é da empresa, você é empresário, ou você é empregado, e um tem que ser contra o outro. Eu acho tão triste isso, não é verdade? Sabe que a gente o Brasil é um dos países mais litigantes do mundo, não somente em matéria trabalhista. Eu vi uma reportagem que 94% das ações trabalhistas do mundo estão no Brasil. Será que isso é verdade? Não duvido. Eu não sei por estatística, mas assim, de fato, a gente tem um volume esmagador de ações judiciais. E o Brasil, ele tem um perfil muito litigioso. Tanto é que, por exemplo, em outros países, algo que é muito comum é você submeter algumas questões ao juízo arbitral, à mediação. No Brasil, a gente tem à disposição esses mecanismos em determinadas matérias, porque no direito do trabalho, por exemplo, é bem restrita a utilização da mediação e arbitragem, porque é um direito protecionista. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem isso à disposição em diversas matérias, a gente não usa. Está melhorando? Está melhorando. O Brasil, cada vez mais, até com o fenômeno da globalização e as relações internacionais, está evoluindo nesse sentido. Mas a gente ainda é muito litigante. E daí, quando a gente tem uma situação de que o que eu costumo dizer, né? A legislação trabalhista, assim, ela meio que está sempre fazendo os bons pagarem pelos maus. Porque antigamente as boas empresas acabavam pagando pelas más empresas, e daí veio a reforma trabalhista e algumas pessoas que realmente precisavam do amparo da justiça acabaram ficando um pouco limitados por causa daquelas demandas predatórias, mas é por causa disso. Porque como a gente é muito litigante, às vezes acabam acontecendo verdadeiras indústrias. Então, por exemplo, a gente já passou pela indústria do dano moral em matéria civilista, em que tudo era indenização por dano moral e, de repente, ficou um quadro realmente insustentável. Na própria Justiça do Trabalho, a gente teve um fenômeno de demandas predatórias. Por quê? Porque, como não tinha nenhum controle, a pessoa vinha e pedia tudo. E o que desse, deu. Só que, infelizmente, quando a gente tem um país em que a maior parte dos empresários, eles empresariam, eles empreendem meio que do jeito que dá,
por necessidade, a pessoa ela não estuda, ela não tem conhecimento, ela não sabe, por exemplo, dos procedimentos que ela precisa adotar na empresa dela para o caso de vir uma ação trabalhista. Equivocadas tanto do lado dos trabalhadores quanto do lado das empresas, e isso fomenta uma guerra eterna, em que o empresário está sempre com o pé atrás, achando que vai receber uma ação trabalhista no virar da primeira esquina, e o trabalhador ele está sempre também com o pé atrás, pensando quando que vai ser, quando que o sonho vai acabar e ele vai ser prejudicado. Não tem como crescer desse jeito. A gente precisa mudar essa postura. A gente precisa mudar as relações, sabe? Entre gestor e liderado, enfim. É uma questão política, né? Porque eu acho que existe uma política que tenta ser protecionista da classe mais trabalhadora, em que ela incute na mentalidade dos trabalhadores de que não é o político que é ruim, é o empresário que é ruim. Então ele tenta distorcer o que está acontecendo com a economia. Não é meu problema de gestão, é o problema do empresário que está sendo muito ganancioso. Enfim, é uma coisa que no Brasil... Em que a gente precisa começar a procurar soluções e a gente precisa parar de buscar os culpados. Não que os culpados não tenham que ser penalizados, não é isso. Se fez errado, tem que pagar a conta, não é isso. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, quanto mais forte tiver o empresariado, mais postos de trabalho a gente tem. Quando a gente tem uma teia empresarial forte, isso acaba sendo agente de transformação social. Lógico, não é suficiente. A gente precisa cada vez mais educar os nossos empresários enquanto gestores e enquanto líderes, porque faz toda a diferença. Mas fato é que se não tiver empresa, não tem posto de trabalho. Exato. E se não tem posto de trabalho, a gente vai parar onde? Porque quer queira ou quer não, quando tem posto de trabalho, tanto o empresário quanto o trabalhador estão recolhendo os seus impostos, contribuindo com a máquina estatal para que a máquina estatal tenha exerça a função. Exatamente, exerça a função. Exerça a função. Dê para quem não tem condições, proveja a saúde, a segurança, a educação, só que tudo isso a gente precisa ter uma teia empresarial forte. Então, a gente precisa começar a separar aquele empresário que ele, de fato, não entendeu que ele precisa daquela força de trabalho, que aquela força de trabalho merece respeito, e aquela força de trabalho vai ajudar ele a ir mais longe. Então, esse empresário, a gente precisa separar, porque esse sim, ele não entendeu o papel, a função social dele, do resto dos empresários. Porque enquanto a gente estiver culpando toda uma classe, a gente não vai conseguir ir longe. Porque o empresário, a empresa tem uma função social. Assim como o Estado tem uma função social, assim como a propriedade tem uma função social, mas a gente precisa começar a separar quem realmente não está cumprindo o papel de todo o resto. Enquanto a gente fizer uma caça às bruxas, a gente vai continuar estagnado. Isso é fato. Show. Que maravilha, não? Uma aula de direito constitucional aqui praticamente. Mas me diz uma coisa, doutora, hoje, o teu escritório aqui em Florianópolis, né? Hoje tem muitos clientes. Qual é a principal falha que o empresário... eu sei que são muitas,
E a verdade é que cada porte de empresa, cada nível de negócio tem um tipo de falha, né? Não dá para generalizar e dizer, não, essa é a falha, mas é uma falha que acontece só no começo. Né? E essa é uma falha que acontece só no final. Mas a verdade é que, dentro desse contexto, qual tem sido o maior pecado hoje? O maior pecado hoje... eu posso escolher 3, não sei. Por favor, traga então os 3 maiores pecados. Os 3 maiores pecados. O primeiro deles é, sem dúvida, a questão da pejotização. E daí alguns vão olhar para mim e vão falar, mas lá vem ela dizendo que não pode pejotizar. Não, gente, não é sobre isso. É porque quando a gente está falando de pejotização, a gente precisa entender que um contrato, um CNPJ, um MEI, uma nota fiscal, não vão te proteger se na prática tiver subordinação estrutural. E esse é o maior erro que eu vejo de empresários que pejotizam. Porque eu já, assim, mas 90% deles olham para minha cara e falam, não, doutora, tá tudo certo. Tem MEI, até emite nota fiscal. E eu fico pensando, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, quando a gente está falando de vínculo de emprego, da escolha, da modalidade da contratação, a gente, primeiro de tudo, a gente precisa entender se aquela função, ela precisa ter este nível de subordinação ou não. E por que eu falo isso? Olhar para a função. Porque eu vejo empresários, por exemplo, que estão correndo um risco trabalhista absurdo, porque eles contrataram como PJ, mas na prática tem subordinação, mas a função não precisa. É só porque aquele empresário é controlador. Então, talvez se ele melhorasse os mecanismos, os processos, ele conseguiria ter um PJ de verdade. Mas não, ele está subordinando. Então, isso é algo que eu vejo muito acontecer. Empresários que eles pejotizam, mas mantém a subordinação, sendo que algumas funções realmente não têm o que fazer, a própria natureza da função exige e deveria estar seletista, mas tem alguns que nem precisariam. E fora isso, a gente ainda tem uma briga na jurisprudência, né? Porque o STF, por exemplo, quando a STF decidiu que a terceirização de atividade fim, atividade meio é legal, que você pode terceirizar, ele abriu uma margem muito grande para pejotizar, mas fato é que o TST ainda não acompanhou essa jurisprudência e cada tribunal tem um perfil. Então, por exemplo, o tribunal TRT4, que é um pouco, né, mais pró-trabalhador, ele vai segurar um pouco mais nessa questão da subordinação. O TRT2, que é um pouco mais pró-empresa, ele já é um pouco mais vanguardista nessa análise. Então, a gente precisa entender aonde que esse colaborador está, qual que é a função, se exige realmente subordinação ou não, para definir se ele deve ser CLT ou PJ. Só para constar, onde é que é o TRT2 mesmo? Porque tem muita gente aqui que vai querer saber qual é a região do TRT2. O TRT4 é o do Rio Grande do Sul, o TRT2 é o de São Paulo. E o nosso aqui é o TRT12, que ele mudou bastante após em Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina. Uhum. Ele mudou bastante após a reforma trabalhista. Hoje ele tem um posicionamento bem equilibrado, mas depende muito da Câmara também. É porque existe também um posicionamento que eu já vi em alguns casos em que o juiz entende o seguinte, e aí você me corrija se eu estiver enganado. Estamos aqui para aprender com a doutora Bárbara Oliveira. Mas assim, que se é uma pessoa que tem um nível de instrução de nível superior, por exemplo, ele já tem uma consciência maior de que se ele topou essa jornada nesse formato de PJ, ele não está sendo enganado, ele não está sendo ludibriado pelo empresário com relação a ser um PJ. Então, como é que você vê isso?
Já existe esse entendimento, mas o que acontece? Às vezes depende muito do perfil do julgador também. Por quê? Porque quando a gente está falando, por exemplo, de definir se tem subordinação, se não tem, se tem capacidade de escolha, por assim dizer, a gente está... É um cenário um pouco subjetivo. Mas, assim, o que acontece? A CLT, a reforma trabalhista, ela não trouxe um dispositivo específico, mas ela trouxe alguns dispositivos dando mais liberdade de negociação para funcionários que têm um salário mais elevado, porque daí subentende-se que tem um salário mais elevado, tem tem uma capacidade de compreensão e, portanto, de decisão melhor. E daí, com base nesses dispositivos e fazendo uma interpretação sistemática da CLT, alguns juízes já vêm bem forte com esse entendimento para as mais variadas matérias, inclusive para vínculo de emprego. Mas quando a gente tem alguns juízes que eles têm um perfil mais pró-trabalhador, e considerando que a Justiça do Trabalho ela é protecionista por princípio, né? Um dos pilares do direito do trabalho é a proteção ao mais fraco. Então, esse entendimento ele acaba não sendo unânime. Quando você pega um juiz mais pró-empregado, ele vai dar uma balançada. Mas, de modo geral, sim. Então, quando a gente está falando de colaboradores que têm um salário mais elevado, e principalmente se você conseguir realmente limitar a subordinação estrutural dele, aí é bacana. Aí você já tem a opção de negociar essa forma de contratação. Então, esse é o principal pecado. Vamos para o segundo pecado. O segundo pecado que acontece muito é a questão de jornada, banco de horas, porque a empresa ela vai fazendo banco de horas ali de qualquer jeito, só que ela esquece que, por exemplo, tem que ter acordo. O banco de horas ele precisa ter um acordo, pelo menos um acordo individual com o funcionário. O banco de horas tem prazo, porque se for com acordo individual com o funcionário, por exemplo, você precisa compensar em 6 meses. Então, o que acontece? O empresário está lá sem assessoria, sem perguntar para um advogado, ele vai ler na internet, acha super legal a ideia do banco de horas, porque de fato é um mecanismo incrível, mas ele aplica mal, ele aplica errado. E daí, quando ele aplica errado, ele corre o risco de ter esse banco de horas invalidado e ter que pagar essas horas. Só que quando a gente fala em pagar horas, a gente está falando porque daí às vezes essas horas são habituais, então elas já vão gerar reflexos em 13º, em férias, é uma conta que fica cara. Então, tem por isso que 6 meses é o período máximo para compensar as horas. Para acordo individual. Para acordo individual. Quando o banco de horas ele está fundamentado na convenção coletiva de trabalho da categoria ou num acordo coletivo de trabalho firmado com o sindicato, aí são 12 meses. Mas aquele acordo individual ele precisa estar escrito, ele não pode ser tácito, diferente do acordo de prorrogação de jornada, que a jurisprudência admite de forma tácita, o banco de horas, ele precisa estar por escrito. E é 6 meses. E no máximo 10 horas por dia, que esse é outro pecado que se comete no banco de horas. Porque daí o empresário, ele pensa que, banco de horas. Então, desde que eu coloque as 5 horas extras que o funcionário trabalhou no banco, tá tudo bem. Não tá. Não pode passar além de 10 horas no dia. No dia. No dia, exatamente. Então, assim, a habitualidade que antigamente era algo que descaracterizava, hoje em dia não descaracteriza mais, mas você ultrapassar o limite diário, sim. Até porque essa é uma norma de segurança do trabalho, para proteger a saúde do trabalhador. Então, ela é inegociável. Bom, você que está assistindo esse episódio, calma.
Segura firme aí, porque nós ainda temos mais um pecado. Eu não sei como é que está a condição da sua empresa, eu não sei quais pecados que você tem cometido na sua empresa, mas a verdade é que receber a doutora Bárbara aqui hoje é um privilégio para que nós possamos verdadeiramente entender aonde estão as nossas fragilidades e consertar, né? Se tiver algo que precisa ser ajustado na sua empresa, talvez essa é uma grande oportunidade, porque no final das contas sai caro, né? Quando você recebe uma trabalhista e você vê, poxa, realmente eu cometi um pecado capital aqui. Sai caro. Pecado trabalhista aqui. Mas qual que seria o terceiro grande erro? O terceiro grande erro você já ouviu falar aquela máxima, justa causa é sempre revertido na justiça? Já. Então, é o que eu ouço de todos os empresários, mas o que a gente percebe na prática? Os empresários, eles não fazem a menor ideia de como penalizar. E daí, ou eles não penalizam, ou eles penalizam errado. E daí que surge essa máxima, não, mas a justa causa sempre é revertida na justiça. Porque o que a gente precisa entender? Primeiro ponto, a penalidade, ela é um meio para você desenvolver a tua equipe. Sim. Então, assim, não é simplesmente uma punição por nada. Não. Ela é uma punição justamente para que a equipe ande dentro dos eixos, né? Sim. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa constantemente descumprindo as regras, isso vai desbalancear a tua equipe. Por quê? Porque isso vai prejudicar os outros da tua equipe, ou às vezes isso vai incentivar os outros colaboradores da tua equipe. Então, assim, o que eu sempre falo para os nossos clientes? Todo mundo tem que fazer a sua parte. Você precisa fazer a sua parte enquanto empresário, porque, né, a gente precisa entender que é uma troca. Então, empresário cumpre a sua parte enquanto empresário, mas o colaborador também tem que cumprir a parte dele. E todo mundo precisa se comunicar e fazer esse alinhamento de expectativas. Só que daí o que acontece? Na hora que ocorre uma falta, o que a gente percebe? Como eles não sabem penalizar, esses que não têm assessoria jurídica, eles aplicam uma penalidade que é rigorosa demais ou rigorosa de menos. Então, por exemplo, eu não vou dar uma justa causa de cara só porque o colaborador faltou injustificadamente. Mas eu também não vou dar uma advertência somente se ele, sei lá, bateu em outro funcionário dentro da empresa. Entende? Então, a penalização ela sempre tem que ser gradativa e sempre proporcional à falta. Se o funcionário comete pequenas faltas reiteradamente, a empresa vai aplicando as penalidades cada vez mais, vai escalonando, né? Cada vez mais graves. Agora, se ele comete uma falta gravíssima logo de cara, daí realmente você aplica a justa causa. Outro erro que a maior parte dos empresários comete qualquer penalização, qualquer sanção que você vá aplicar, ela está submetida ao princípio da imediatidade. Por quê? Porque como o trabalhador é o polo mais frágil e a Justiça do Trabalho ela tem esse viés protecionista, ela está basilada num princípio protecionista, o que ela entende? Se você não penaliza imediatamente, você perdoou tacitamente. Por quê? Porque daí o empresário acha que o empregado acha que está tudo bem. Então, tem que ser imediato. Mas tem algumas penalidades, por exemplo, que elas vão depender de você fazer uma sindicância para você apurar e coisa e tal. Tudo bem. Mas avisa, estamos apurando
Não necessariamente. Você precisa dar o direito do colaborador de se defender. Sim. Mas você não precisa necessariamente avisar que iniciou. Agora, você concluiu a tua sindicância imediatamente. Se for caso de aplicar a falta, a penalização, imediatamente você aplica a penalização. Por quê? Porque tem que ser imediato. Então, assim, se depende de sindicância, imediatamente após concluir a sindicância. Então, no final do dia, o que a gente percebe? Empresário que deveria estar penalizando, não penaliza por medo, e empresário penalizando de forma errada, e daí realmente tendo reversão na justiça. Via de regra, estatisticamente, se você aplica a justa causa, esse funcionário vai entrar com uma ação. Estatisticamente, assim, a maioria esmagadora, muito difícil quem não entra. Mas não necessariamente vai ser revertido, entende? Então, às vezes, o empresário ele precisa realmente assim, pensar, se colocar na posição de entender se vale a pena o desgaste ou não, mas é sempre importante entender que a penalização ela é uma ferramenta de equilíbrio, para manter o equilíbrio dentro da empresa. Porque se você deixa o primeiro passar, o segundo passar, o terceiro passar, daqui a pouco tu não tá mais conseguindo. Perdeu o controle. Tu não, sabe? Então, assim, ou bem você faz um trabalho de gestão de pessoas muito forte dentro da tua empresa, e tem profissionais incríveis de RH, que eles são especialistas nessa parte humana, para que você tenha realmente uma equipe coesa e tal, ou senão o método é a penalização. Mas daí também tem que ter paz no coração, porque o empresário, quando ele está muito inserido no dia a dia da empresa, ele sente. É um desgaste emocional, uma ação trabalhista. Mas daí, né, a pessoa tem que se centrar e falar, não, foi necessário, me cerquei para aplicar a justa causa, a penalidade, enfim, de forma correta, e agora eu vou me defender. Mas tendo a paz, sabe? Meio que assim, saber que vai vir e aceitar isso, porque estatisticamente é esmagadora a maioria que entra com a ação. Eu tenho percebido, né, e isso não só pelo meu negócio, mas pelo negócio de amigos, pela importância que as pessoas têm dado hoje, os empresários que nos cercam, para a cultura. Construir uma cultura, né, valorização do empregado, né, feedback, 1 a 1, fazer realmente estar próximo do empregado. Isso tudo eu acredito que seja muito mais eficiente do que até mesmo se cercar de questões legais. Questões legais, eu acho que quando o empresário se preocupa com a cultura, questões legais ele vai tratar caráter. A pessoa saiu, né, de forma injusta, talvez, ou até mesmo de forma justa, mas a questão é que se você é transparente, se você é claro com o seu colaborador, você constrói uma relação de parceria com ele, não uma relação de empregado-patrão, isso certamente vai trazer muito mais relacionamento, né? É uma relação mais relacional, mais intimista, mais, sabe? Eu acredito que, sim, nós temos que estar ligados ao que pode, ao que não pode. Eu acho que tudo que você trouxe aqui é muito importante. Eu até quero entrar num outro ponto que você trouxe aqui. Eu quero voltar nesse ponto, porque é muito importante a gente entender como aplicar as coisas certas. Mas a verdade é que a questão trabalhista, ela acaba ficando em segundo plano quando você começa a cuidar da pessoa, sabe? Quando você entende, poxa, mas espera aí, como é que eu posso cuidar dos meus funcionários? Como é que eu posso construir uma relação melhor com eles? Como é que eu posso ajudar, sabe? Eu gosto muito lá no meu negócio, eu entendo o seguinte, que caramba, eu preciso que o meu funcionário cresça. Eu preciso dar para ele ferramentas, eu preciso dar para ele oportunidades, eu preciso mostrar para ele que nós estamos juntos, que ele não trabalha para mim. Ele trabalha para ele, sabe? A única diferença é que o CNPJ ainda não é dele, sabe? Mas ainda assim,
eu tenho a possibilidade dele se tornar dono desse CNPJ. E se não for dono desse CNPJ, que talvez no futuro ele tenha o dele, mas que nesse momento ele aproveita a oportunidade, porque quando você é o empregado, você pode empreender sem se preocupar com o risco. Exato. Então, assim, poxa, é uma relação completamente diferente quando você traz essa cultura para dentro do seu negócio, sabe? E aos poucos você vai separando o joio do trigo, e aquele empregado que é mau caráter, que tá ali querendo tirar alguma vantagem, ele vai sair, né? E não vai fazer parte daquilo. Então, você seleciona melhor as pessoas. Você ia comentar alguma coisa desse ponto? Sim. Então, na realidade, o preventivo é sempre mais barato do que o contencioso, do que o litigioso. Você prevenir riscos, conflitos, sempre vai sair mais barato. Então, o que eu trabalho muito com os nossos clientes lá no escritório? É justamente isso. Que você faz todo um trabalho para se cercar juridicamente. E assim, até a gente sabe que tem questões ali, tem dúvidas que surgem no dia a dia, tal, que o cliente liga lá para o escritório para saber como fazer certo, que é justamente para não ter o problema. Então, assim, você faz esse trabalho de preventivo, mas não adianta você fazer o trabalho de preventivo se você não trabalhar o relacionamento. Porque no final do dia, o que a gente percebe quando a gente está lá no fórum, agora tudo é virtual por causa da pandemia, mas o que eu quero te dizer, quando a gente está lá no contexto da audiência, por exemplo, o que a gente percebe? Muito daquela ação trabalhista não é sobre direito. É sobre ofensa. É alguma mágoa que ficou, sabe, que ficou mal resolvida. Então, assim, faz o preventivo, e o trabalho do preventivo é um trabalho constante, porque vai surgir dúvida o tempo inteiro, vai mudar a lei, vai mudar o procedimento, vai vir uma resolução, por exemplo, da Receita Federal que gera impacto em matéria trabalhista. Então, isso vai acontecer periodicamente. Mas nada adianta se você não entender que o teu colaborador é um ser humano. Ele não é uma máquina, ele não é um robô e ele não é o adversário. Ele é um ser humano. Então, precisa você trabalhar essas relações. Precisa você fazer o teu colaborador se sentir parte. Porque pertencimento é uma das melhores formas de você evitar litígio, evitar ação judicial, é você fazer o teu colaborador se sentir parte. E nisso você realmente está cercado. Porque de nada adianta eu te dizer tudo que tu tens que fazer e daí o teu colaborador se sentir de alguma forma desconfortável, descontente, porque vai dar problema. Se não for uma coisa, é outra. Se não é outra, vai ser uma alegação de assédio moral. É bem complicado. Quando você perde o relacionamento, sabe? Eu acredito muito que o empresário ele precisa ser um especialista em pessoas, né? Porque no final das contas ele não constrói nada sem pessoas. O cliente é uma pessoa, o funcionário é uma pessoa, o fornecedor é uma pessoa. Então não tem como você construir nada na vida se você não aprender a lidar com as pessoas, e isso passa por sentimentos, emoções. Você precisa entender que algumas pessoas elas ainda não são maduras, né? E elas se ofendem fácil, e aquelas ofensas elas vão sendo guardadas, e daqui um pouco aquilo explode, daqui um pouco entra uma ação trabalhista, não, né, como você disse, não pelo valor, mas pelo sentimento que aquela pessoa acumulou no período que trabalhou com você. Então isso realmente é uma das maiores falhas do empresário, no ser humano. Né? Não cuidar, não entender que, caramba, poxa, essas pessoas estão aqui não é só pelo salário, porque o salário eles podem ter em qualquer outro lugar, mas elas estão aqui porque de alguma forma elas encontraram na minha empresa
algo importante para elas. Elas podem elas sentiram que ali elas podem fazer parte, ali elas podem construir juntos. Então, é muito importante essa relação. É muito importante o empresário aprender a ter inteligência emocional, lidar com pessoas, construir relacionamentos. Mas, doutora, eu quero entrar num ponto, né? A gente já está se encaminhando para o final pelo nosso horário, mas é claro que se a gente for debater aqui tem muita coisa, mas eu queria só dar uma aprofundada na questão da pejotização mais uma vez. Por quê? Porque eu tenho muitas pessoas que, né, muitos clientes ali no escritório que estão nessa situação. E como é que é a pejotização certa? Como que o empresário deve fazer da maneira correta, né? Eu sei que você já falou um pouco ali, mas para a gente concluir isso de uma forma mais, né, não deixar dúvidas de como tem que ser. Sim. O que acontece? O vínculo de emprego pela CLT, ele tem que ter habitualidade, pessoalidade, onerosidade, subordinação. Só que no final do dia, o requisito mais importante e que é também o mais complexo de se analisar é justamente a subordinação. Por quê? Porque o entendimento majoritário da jurisprudência é de que, se existe subordinação estrutural, existe vínculo de emprego. E a análise dessa subordinação estrutural, ela é um pouco subjetiva. Então, assim, no final do dia, não existe resposta 100% certa, porque sempre vai depender do perfil do juiz, do perfil da Câmara, do perfil da turma do TST. Mas, via de regra, quais são, assim, os erros mais comuns quando a gente está falando de funcionário, de colaborador PJ? Mas que, na verdade, ele é um funcionário, ele não é um PJ. Cobrança de horário. Gente, não dá para cobrar horário de PJ. Não dá. Ele precisa ter liberdade. Então, o que a gente sempre orienta a trabalhar com os PJs? Entregar por demanda. Trabalhar por demanda. Você estabelece ali prazos para as demandas, mas você não estabelece horários. Segundo ponto, ele precisa ter liberdade para definir como que ele vai trabalhar, a forma de trabalho dele, quando que ele vai folgar, entende? Porque pensa o seguinte, se você contrata um consultor para a tua empresa, é você que vai definir quando que ele tá, a data, o horário, a época. Vocês até acordam, olha, dia tal a gente pode se encontrar aqui. Essa é a diferença. Vocês acordam. Porque o que a gente precisa entender? Uma quebra contratual, ela continua existindo com o colaborador PJ. Ele continua tendo as obrigações dele. Ele continua precisando prestar o serviço com zelo, com dedicação. Ele precisa cumprir os prazos. Mas o que a gente precisa afastar ele, por exemplo, é dele ter que trabalhar especificamente de acordo com aquela estrutura da empresa, aquele regramento específico da empresa, aquele horário da empresa. Então, é sempre melhor. Tem alguns que não dá, não tem como. Mas, de preferência, mantém ele fora da empresa, mantém ele sem horário. Faz um acordo em relação às datas, às folgas. Faz um acordo em relação às entregas. Ao invés de fazer... Ou acontece muito também, por exemplo, do PJ trabalhar por hora, que é interessante também, porque ele recebe a hora que ele produziu. Só que daí é assim, né? Não adianta você fazer um contrato todo bonito que o PJ recebe por hora, mas daí, na realidade, você está pagando salário fixo, ou você até está pagando por hora. Mas ele é obrigado a trabalhar das 8 às 18 com 1h30 de intervalo. Aí não dá. Então, é mais ou menos isso, assim. É sempre pensar, uma dica que eu sempre dou para os nossos clientes lá no escritório.
pensa num prestador de serviço mesmo, assim. Pensa num consultor, pensa no teu contador, pensa na gente. Vocês não vão definir, por exemplo, a época do recesso do escritório. Sim. O escritório comunica. Quando você está fazendo um projeto, você até define, acorda o plano de trabalho, o cronograma de trabalho, mas você não vai cobrar horário. Então, ele precisa ter essa liberdade para decidir, para definir como ele vai trabalhar, quando ele vai trabalhar. Algumas pessoas, elas falam, mas se tem pessoalidade, tem vínculo empregatício. Eu já entendo que não, porque a questão é a seguinte, a maior parte dos meus clientes me contratam porque sou eu. Lógico, lá no escritório, eles sabem que a nossa equipe vai atuar. Mas o que eu quero te dizer, eles contrataram o escritório por causa de mim, entende? É a mesma coisa que você vai contratar, sei lá, um pintor para fazer um mural no teu escritório. Não vai contratar qualquer um, você vai contratar aquele pintor porque você gosta do trabalho dele. Então, a pessoalidade é um requisito do vínculo de emprego, mas quando existe a pessoalidade, não necessariamente existe o vínculo de emprego, entende? Sim. É muito mais a questão da subordinação. E, às vezes, aquela função não precisa. É o empresário que tem aquela necessidade de controle, sabe? Porque Sim. a função não demanda aquilo. Então, ele está correndo um risco totalmente desnecessário. Podia estar pejotizando certo, entende? Mas não. Por uma necessidade pessoal, ele pejotiza errado e se coloca em risco. Esse é um assunto muito importante, na verdade, porque eu diria que 70% dos meus clientes que têm colaboradores hoje estão pejotizando. Uhum. Então, eu acredito que para quem está assistindo, né, é um assunto muito importante, porque todo o empresário está pensando nisso. Se não está fazendo, está pelo menos pensando em fazer. Uhum. Então, tome muito cuidado. Né? Eu queria que você deixasse um recado final. Eu posso deixar aqui na descrição desse vídeo, doutora, os seus contatos para quem quiser saber mais informações sobre isso. Ficou com alguma dúvida? Claro. Hoje vocês atendem o Brasil inteiro, né? Sim, atendemos o Brasil inteiro. Fora de Florianópolis, né, a gente atende majoritariamente online, mas se houver necessidade também a gente se desloca. É que hoje também o fato das audiências também serem online também facilita demais, né? Muito, completamente. Legal. E como a gente já trabalha com o Brasil inteiro há muito tempo, desde antes da pandemia, então, assim, entendimento de jurisprudência não é uma barreira. Então, eu particularmente acho super tranquilo. Recadinho final para nossa audiência. Recadinho final. Prevenir é sempre mais barato. Não espere vir a ação trabalhista. Não espere vir a cartinha da Justiça do Trabalho. Previna que você vai ver que a tua relação com os teus colaboradores vai melhorar. O empresário vai trabalhar mais em paz. E se vier algum problema, esse risco ele já está previsto e contingenciado, porque o problema não é assumir risco. A atividade empresarial é feita de assumir risco. O problema é assumir risco que o empresário não conhece. É o risco que está no ponto cego. Esse é um problema. Então, previna. Doutora, muito obrigado. Hoje recebemos aqui no estúdio a doutora Bárbara Oliveira, a nossa advogada trabalhista, que está se preocupando muito com os nossos clientes e que certamente tem ajudado muitos deles. E você que nos acompanhou até aqui, não deixe de curtir, compartilhar, seguir as nossas redes sociais. Afinal de contas, esse canal está crescendo com a sua ajuda e nós vamos chegar a milhares de empresários com um conteúdo exclusivo para empreendedores, trazendo gente de peso aqui, pessoas que fazem acontecer, homens e mulheres que realmente fazem a diferença na economia e que certamente vão trazer insights que vão nos ajudar a prosperar. Muito obrigado pela sua audiência, te vejo no próximo episódio. Obrigado, doutora. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Adorei. Um abraço. Um abraço.